14 anos se passaram, hein? E o Bayern de Munique consegue eliminar o Real Madrid de novo na Champions League. Tema do vídeo de hoje, como você pode ver no nome do vídeo, uma equipe compacta, que é o caso do Real Madrid, que apesar de ter esse pacto na Champions, como muita gente fala, hoje deu sinais, principalmente no começo da partida, mas o Bayern de Munique, com muita persistência, muita paciência, consegue eliminar o Real Madrid num jogo histórico, um 4-3, de tirar o fôlego. Que privilégio quem esteve na Allianz Arena hoje, que privilégio também quem pôde fazer transmissão. Foi o meu caso, participei de uma transmissão hoje sobre esse jogo, de longe o melhor que eu já comentei. Se você é novo por aqui, muito bem-vindo no canal, se inscreva, deixe seu like. Vamos continuar falando sobre o que foi essa partida histórica entre Real Madrid e Bayern de Munique. E assim, se o Neuer no jogo de ida foi muitíssimo bem, salvando o Bayern de tomar alguns gols do Real Madrid, hoje foi muito mal, né? Começa errando com 30 segundos de jogo, saída de bola errada, e o Arda Güler aparece muito bem para abrir o placar. E a sensação que eu tinha é que o Bayern de Munique ia empatar o jogo, naturalmente, porque para mim era o melhor time, não só para mim, como para muitas pessoas. Mas, cara, tomar um gol desse no começo do jogo é um baque, né? É um soco no estômago, praticamente. Porque você vira o momento todo pro adversário, que foi justamente o que aconteceu. O Real Madrid estava muito confortável dentro de campo, até sair o escanteio e o Kimmich conseguir cruzar a bola, que eu acho que entraria no gol, fatalmente acabaria entrando no gol do Lunin, que foi muito mal no lance também. Mas antes disso, o Pavlovic consegue desviar pro gol, empatando o jogo pro Bayern de Munique. E tem que falar do Kimmich. Tem alguns personagens centrais nessa história hoje desse jogo, principalmente pelo lado do Bayern de Munique. Então aí tem o Kimmich, tem o Pavlovic, que dupla de volantes belíssima que o Real Madrid não, ó, que o Bayern de Munique tem, conseguindo talvez aí ser a válvula de escape para esse time e conseguir sair jogando da defesa. Só que também ficou evidenciado hoje o problema defensivo da equipe do Bayern de Munique, que eu já venho falando aqui há muitos vídeos, a temporada inteira, é o ponto mais fraco da equipe do Kompany, é essa transição defensiva, é essa falta de ímpeto, essa falta de velocidade contra equipes que jogam em velocidade, que é o caso do Real Madrid. E o Bayern sofreu muito com isso. Sofreu bastante, o terceiro gol fica bem evidenciado isso. O Vini teve algumas oportunidades ainda no primeiro tempo, que se ele tivesse um pouquinho mais de calma, de cautela, poderia ter chegado com mais perigo. E também falar da arbitragem, é meio difícil não falar sobre a arbitragem nesse confronto de quartas de final. Primeiro, o primeiro jogo, o Olise sofre um pênalti no último lance que o árbitro não dá, o VAR também não chama. E hoje tem a falta que não é falta, a falta do Leimer, se eu não me engano, em cima do próprio Arda Güler. E aí ele cobra a falta com maestria, uma belíssima falta cobrada, com o Neuer falhando de novo, um tempo de bola muito atrasado, que não é normal a gente ver o Neuer cometendo esses erros. E aí o Real Madrid passa à frente de novo no placar do jogo e empata o confronto no agregado. E de novo, vai o Bayern de Munique escalar a montanha, e só o Bayern de Munique jogou no primeiro tempo, pelo menos essa foi a minha percepção, que foi um jogo de ataque contra a defesa, principalmente por parte do Bayern de Munique, só que não conseguia furar os espaços, e quando conseguia, acabava parando no Lunin, que não é o Courtois, mas conseguiu aparecer em alguns momentos na partida, apesar da falha no primeiro gol. E aí o Bayern de Munique consegue chegar ao segundo gol, com uma jogadaça do Upamecano, que foi muitíssimo bem hoje na defesa, isso tem que ser pontuado também, conseguiu parar muito bem as investidas do Vini Júnior, teve uma falha, um pequeno erro no segundo tempo, mas aí é uma falha com sucessões, né? Primeiro o Upamecano falha, aí o Vini falha e a jogada acaba morrendo. Mas voltando pro lance do segundo gol, a bola que o Upamecano consegue encontrar, quebrando as linhas de marcação pro Harry Kane fazer seu 50º gol na temporada, 50 gols para ele na temporada de 2025-2026. É absurdo o que o Harry Kane vem fazendo. Mais tarde no jogo ele ainda daria a sua sexta assistência na temporada, chegando aí a 56 participações nessa temporada, e o Harry Kane impressiona o nervosismo dele na cara do gol, né? Conseguindo limpar os zagueiros do Real Madrid, batendo no canto esquerdo do Lunin, deslocando totalmente o goleiro, e de novo dando uma calma pro Bayern de Munique, dando uma tranquilidade, que continuava ali em cima, continuava insistindo, porque precisava fazer gols para dar mais tranquilidade. Só que você indo ao ataque, você expõe sua defesa. E nessa posição que saiu o terceiro gol do Real Madrid, né? O Vini Júnior muito inteligente em achar o Mbappé,
que ali cara a cara com o Neuer, dificilmente ele perderia o gol. E foi bom pro Bayern de Munique acabar o primeiro tempo, porque esse terceiro gol do Real Madrid deu uma sobrevida para os espanhóis, deu mais ânimo, e o Real Madrid se encontrava até um pouquinho melhor no final do primeiro tempo, apesar do Bayern ter dominado as ações, mas de novo, com erros de definição. O Olise e o Luis Dias no primeiro tempo foram muito mal. O Olise não conseguia passar do Mendy, o Dias não conseguia passar também pelo lado direito, o Valverde ajudando muito o Trent Alexander-Arnold. E precisava o Kompany mudar peças para o segundo tempo. E para mim a mudança do Laimer de lado de campo, na saída do Stanisic, entrando o Afonso Davies, jogando muitíssimo bem hoje, tá? O Davies foi bem. Mas o Laimer indo pro lado direito ajuda muito a recomposição com o Upamecano. E aí você acaba dando mais liberdade ainda pro Kimmich e pro Pavlovic. E aí chegamos no time compacto, né? Na brincadeira aí do trocadilho. Mas que foi o Real Madrid no segundo tempo. Se eu não me engano, o jogo terminou com 70% de posse de bola pro Bayern de Munique contra apenas 30% do Real Madrid. Em dado momento era 75-25 no segundo tempo. Porque o Bayern rodava a bola, rodava. E o Real Madrid totalmente fechado e muito bem fechado, tá? O Rüdiger e o Militão fizeram uma excelente partida, principalmente o Militão, bloqueando muitos chutes, bloqueando muitas ofensivas. E, cara, o Bayern de Munique com muita dificuldade de conseguir furar esses espaços. E o Real Madrid apostando sempre na transição, apostando nesse jogo veloz. E aí, no segundo tempo, o Neuer volta ao normal, volta a ser o Neuer que a gente conhece. Primeiro, aquela defesa espetacular no chute do Mbappé, que pega mal na bola, ele acaba chutando para baixo, a bola quica e o Neuer, com tempo de reação excelente, consegue defender o chute. E depois, naquela finalização do Valverde, que o Neuer faz um chute muito forte e parecer fraco, né? O posicionamento dele é bizarro e ele encaixa muito bem aquela bola voltando ao normal. Só que aí o Bayern tem problema para criar jogadas. E aí a gente volta a falar do Kimmich, que conseguia dar muita calma para o meio de campo da equipe do Bayern de Munique, rodando muito bem a bola, e aí é um jogo de paciência. O Bayern de Munique precisava ficar com a posse, precisava ter paciência para conseguir rodar esse jogo. E para mim melhora quando o Musiala entra. O Gnabry que fez um bom jogo, apesar dele não ter sido tão participativo no ataque, ele ajudou bastante na defesa, na recomposição, nessas roubadas de bola dentro do meio campo. E a entrada do Musiala dá mais criatividade pro time naturalmente. E aí o Kimmich fica ainda mais livre dentro de campo, consegue girar ainda mais o jogo. Só que o Bayern de Munique, de novo, quando conseguia ir para o ataque, parava no Lunin. O Luis Dias também com muita demora para conseguir definir os lances. A primeira bola do Musiala é ele encontrando o Luis Dias dentro da área, demora para chutar e chega a marcação do Militão, se eu não me engano, chega na recomposição. E o Bayern de Munique sempre arriscando pelas pontas, né? E aí o Olise, na insistência, começa a ameaçar o Lunin. Começa a virar um duelo do Olise contra o Lunin se saindo melhor inicialmente. E quando parecia que ia para a prorrogação, aí vem a parte poética desse confronto, né? Porque 2 anos atrás, o Bayern de Munique estava eliminando o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu e o Rossellu faz aquela virada histórica e o Bayern de Munique acaba sendo eliminado contra o Real Madrid, estava indo para semifinais. Semifinais não, né? Era a semifinal da Champions, estava indo para a final da Champions League. E hoje o Real Madrid não estava eliminando o Bayern de Munique, estava indo para a prorrogação, e aí o Camavinga muda a história do jogo, né? E aí entra o ponto da arbitragem também, que eu vi muita gente reclamando, principalmente torcedores do Real Madrid, e para mim a expulsão é acertada pelo árbitro. Ele já havia deixado de dar 2 cartões, primeiro pro Rüdiger e pro Militão, o Rüdiger numa falta na lateral no Laimer, e depois o Militão numa chegada no Luis Dias. E a sensação que eu tava é que o árbitro não queria expulsar nenhum dos dois lados, tá? Tanto pro Real Madrid quanto pro Bayern de Munique. E na hora ele esquece de fato que o Camavinga tinha cartão amarelo, fica nítido, porque os jogadores cobram o árbitro de expulsar o Camavinga, porque ele dá o cartão pro Camavinga e segue o lance. E aí o Harry Kane, o pessoal que tá ali do lado, tipo, já tem amarelo. E aí ele confere, tipo, realmente, já tem amarelo. E expulsa o Camavinga e era falta para amarelo, ele derruba o Harry Kane. Por si só essa falta já poderia ser amarelo, só que aí ele pega a bola, tira a bola do Kimmich, atrás do jogo. E aí é bem expulso. E ele é expulso aos 86. O gol do Bayern de Munique sai aos 88. Um belo gol do Luis Dias, de novo, de tanto tentar, o Bayern não conseguia entrar dentro da área, vai de fora. Ainda que o Luis Dias chuta de dentro da área, mas tinha tanto jogador do Real Madrid dentro da área, que o caminho que aquela bola percorre ainda desvia na zaga do Real Madrid, e sem chances pro Lunin. E aí entra o Mastantuono, tenta ir pra cima a equipe do Real Madrid, já no desespero, e aí no contra-ataque um gol que define o que é essa temporada do Real Madrid, né?
Luiz Dias, Harry Kane, Olise. A calma, a paciência, a pintura, a qualidade do chute do Olise para superar o Lunin e a explosão da torcida, a comemoração da torcida, a sensação que fica é que a comemoração do torcedor do Bayern de Munique, e evidentemente que eu foco mais no Bayern de Munique porque o meu canal é sobre futebol alemão, era um alívio não só de eliminar o Real Madrid pelos 2 anos atrás, por passar de fase, chegar à semifinal, esse time que vem jogando muito bem, mas é uma sensação de alívio que são 14 anos, 14 anos sem eliminar o Real Madrid em mata-mata de Champions League. A última vez foi justamente em 2012, com o Schweinsteiger batendo o último pênalti e eliminando a equipe do Real Madrid dentro do Bernabéu. Então, assim, foi dentro do Bernabéu? Fica aí o questionamento agora. Eu lembro que foi 2-1 os 2 jogos e o Schweinsteiger foi quem bateu o último pênalti. Mas fato é que o Real Madrid está eliminado da Champions League, o Bayern de Munique avança, apesar de muitos erros defensivos, consegue passar de fase, vai enfrentar um PSG que está talvez no seu melhor momento da temporada, o Luiz Henrique novamente consegue evoluir muito bem essa equipe, eliminou o Liverpool sem fazer esforço nenhum, mas contra o Bayern de Munique, talvez sejam os 2 melhores times da Champions League nesse momento. Para mim, o campeão sai desse duelo. Então a equipe do Bayern não vai ter vida fácil na semifinal. Isso é bem evidente, porque o PSG vem jogando muito bem. E o Bayern de Munique consegue, pelo menos, eliminar um fantasma do passado que por muitos anos não conseguia eliminar e parecia que de novo não ia conseguir. O Neuer vai muito mal no primeiro tempo, mas se recupera no segundo. E aí fica a reclamação no segundo tempo dos jogadores do Real Madrid, fica o alívio e a comemoração dos jogadores e torcida do Bayern de Munique, que avança merecidamente, 6-4 no placar agregado e agora vai enfrentar um PSG que vem muito forte. Tô animadíssimo para esse confronto de semifinal. São 2 equipes extremamente fortes e também com seus problemas internos, né? O Bayern de Munique com a defesa com seríssimos problemas, principalmente na transição. O PSG é uma equipe muito ajustada ofensivamente, mas o meio-campo encontra, às vezes, alguns problemas, apesar de ser muito organizado pelo Luiz Henrique. E o Bayern avança muitíssimo bem. E o Real Madrid agora é recuperar as peças que ficam pelo caminho e tentar terminar a temporada da melhor forma, né? Já que o Real Madrid fatalmente não ganhará nenhum título essa temporada, pelo menos não agora no início do ano de 2026, né? Mas a temporada 2025-2026 acaba para os merengues e o Bayern avança. Avança e avança muito bem, essa sensação de alívio. E mais uma vez, coroando o trio de ataque, Luiz Dias, Harry Kane e o Olise. Que jogador é o Olise? Fantástico demais. Se a gente vai falar de bola de ouro, tem que colocar ele na disputa, não diria no melhor do mundo, mas pelo menos no top 3. E o Harry Kane é uma máquina. 50 gols, 6 assistências. Um Bayern de Munique que vem muito forte atrás da sua 7ª Champions. E agora resta o tempo esperar e nos dizer qual vai ser a história que o Bayern de Munique vai contar no restante dessa temporada. E também é muito legal você ver a história acontecendo diante dos seus olhos, né? Porque esse jogo vai ser falado por muitos e muitos anos de forma merecida, porque entra aí para o hall dos grandes jogos da Champions League. O Bayern, que inclusive pode ser campeão da Bundesliga no final de semana, mas esse é assunto para outro vídeo. Avança o Bayern de Munique, Real Madrid fica no caminho. Espero que você tenha gostado do vídeo, quem ficou até aqui. Se você for novo, se inscreva no canal, participe abaixo comentando e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.